O acesso do Senapad você faz por uma máquina chamada de front-end, e dessa front-end, como você já fez aí, você faz o SSH, para que é o acesso em shell para a máquina de execução, que é chamada de Lovelace. Então, a execução você vai fazer através de vários scripts, e normalmente, se você rodar mais de um programa, eles têm esses scripts já pré-ajustados para a máquina, né? Você só precisa configurar esses scripts depois. Eu vou deixar também no chat aí o link para os compiladores e programas que estão compilados lá previamente na Lovelace. O que interessa para você aí agora é você entrar, por exemplo, na pasta de C, né, que é o que a gente vai tentar acessar agora, e executar algum dos programas que tiver aí. Como você tem organizado aí, os códigos são sempre complexos, esses complexos estão relacionados no seu caso, a TCTR complexado a algum ligante da biblioteca da OPME, e aí a gente pode pegar, por exemplo, dar um comando aí chamado locate espaço asterisco ponto new, de novo em inglês, né, ponto sh, porque eu já fiz um script atualizado para essas informações, ele não achou aí. Vamos ver no script. Tenta entrar na pasta da BI 9774. Ver se tem algum exemplo de execução aí. Você lembra de cabeça a 9774? Só para dar um ls aí para a gente ver. Você vai ter os arquivos aí. ls asterisco sh. Acho que só tem o Gromax padrão. Isso, sh. Você vai ver que já tem um script de execução aí. No caso, só para a gente otimizar a questão da execução, você me passou os complexos que você precisa otimizar, e otimizar, no caso, disparar a dinâmica por mais tempo, né? E também aqueles que você precisa na ordem de classificação, que, por exemplo, do docking. Exemplo, se a molécula está bem classificada e você precisa estender a dinâmica, então você vai dar prioridade para ela para rodar primeiro. Como no Senapad você tem apenas a ordem do disparo, você, entre aspas, não controla, quero dar prioridade maior para a molécula A em relação à molécula B, e sim a ordem que você dispara esses jobs. Então, agora a gente vai fazer um exemplo de um complexo que já está executando, e depois você pode fazer essa mesma aplicação para os outros. Só por questão de otimização também do tempo, a gente pode ver aqui qual que era as moléculas que você tinha pedido para disparar, no caso, para aumentar a dinâmica, né? Para fazer uma extensão na dinâmica. Aí no chat lá do Senapad você tinha colocado que era, deixa eu ver aqui, no Senapad não, lá do chat do WhatsApp. Não dá nem para resgatar, porque aqui no zap do computador ele não puxou a conversa toda. Eu peguei aqui do chat do WhatsApp, vou colocar aqui no chat só para deixar registrado mesmo. E aí, pelo que a gente viu aqui, ó, das moléculas de C que você tem, a BI... Tá, a gente nem tinha essa 9774, então a gente pode colocar... você coloca só que outros ligantes precisam equilibrar, então a gente pode usar esse exemplo aí. Então, se você usar um editor de texto, por exemplo, como less, para abrir esse arquivo o script de execução, que é o Gromax MD, você pode abrir agora na execução, vai verificar que já tem uma série de parâmetros registrados aqui. O que é importante você saber agora antes de você poder editar o script. Vamos lá para a primeira linha. Lá na primeira linha você vai ver que o tipo de fila que você está pegando é a fila chamada de par 16. Então, depois você acessa aqui os links do ambiente do Senapad e veja o que é a par 16, porque existem várias outras filas. A grosso modo, né, de uma forma bem simples, par 16, você vai ver aqui na linha embaixo que ela está PBS-L, você vai chamar um nó, quer dizer, um local de cálculo, tendo 16 processadores nesse nó, então você vai estar rodando nessa configuração.
Outra informação importante, você está usando a versão do Gromax compilado, isso, par 16, e se você olhar aqui embaixo, tem PBS-L, nodes igual a 1, ppn igual a 16. Então, você está chamando sempre que você executar esse script, 16 processadores. A máquina pode ter sempre 28, mas está sempre rodando em 16, porque você está na fila par 16. Depois você pode mudar a fila, pode mudar o número de processos, mas isso aí é um equilíbrio bem delicado entre o Gromax e a execução, porque a gente tem um problema de escalonamento no Gromax. Pelos artigos até pelo menos 2008, 2012 mais ou menos, eles conseguiam escalonar até 256. Tem um escalonamento AN, né? Tipo, aumentando o processamento e você conseguir escalonar sistemas nesse sentido. Mas, se você quiser escalonar mais do que isso, é bom fazer um benchmarkzinho para ver se vale a pena você escalonar acima de 256 processadores, mesmo o Gromax recomendando, nas versões de 2012, esse escalonamento. Então, par 16 processadores. Outra informação embaixo, você vê aqui, ó, configura o ambiente para execução do Gromax. Você está rodando o Gromax na versão 2021.2, compilado com Intel 2021 do tipo 3. E isso é a compilação que o Senapad disponibiliza. Se você quiser uma outra variável com GCC, com outras compilações do Gromax, aí você escreve para eles lá e pede, ó, queria o Gromax compilado com compilador tal. Lembra que você vai ter que ter acesso a uma biblioteca matemática e, claro, pedir para eles compilarem. Essa é a vantagem do Senapad, porque você pode falar, ó, quero compilado com Blast, quero compilado com MPC, com iForte. Então, você pode mandar isso para eles. Normalmente, a gente não se preocupa com isso, porque eles usam as melhores otimizações dos algoritmos para compilar isso lá no Senapad. Mas é importante aqui a gente chamar atenção para a versão do Gromax, porque para rodar a dinâmica, a gente está usando a versão 2021. Mas para o cálculo de MMPBSA, eu preciso do TPR na versão 5.14. Então, se eu for rodar para gerar o TPR, não dá para eu ativar esse módulo aqui. Eu tenho que ativar o módulo do 5.14. Então, tem esse detalhe aí. Ok, descendo aí você percebe que tem as definições de variáveis aí, uma variável que eu chamo de sys, uma variável que eu chamo de top, e os passos que foram executados previamente na dinâmica. Como você já está recebendo um arquivo pronto de uma dinâmica que já rodou, no caso, na minha conta, então essa parte de minimização já foi tudo feita, por isso que ela está como comentário com essa tralha aí logo no início da linha. Então, a gente vai lá para o final do arquivo, pode descer com a seta para baixo aí. Você vai ver que a linha que não está com tralha é justamente a linha que vai rodar a dinâmica explícita. Então, você verifica aí que você vai ter um MPI Run menos NP16, Gromax D, que é a versão que a gente sempre usa, que é a compilação do Senapad, ele chama nessa fórmula. O MDRun, que é o algoritmo para chamar a dinâmica, o menos V verbose, e o menos S, que eu vou chamar sempre o TPR, definido anteriormente, que está lá em cima, PLAB igual a MDNVT298. E aí eu quero todos os arquivos de saída com esse nome, BZL, underline, BI 9774, underline, PLAB, que é o MDNVT298. E ele usa aí, se você olhar a informação, menos CPI, que é o checkpoint. Então ele vai pegar o último ponto da dinâmica que rodou, que está armazenado nesse arquivo, BZL, underline, BI 9774, underline, MDNVT298, ponto CPT, vai pegar essas informações, restarta a dinâmica, em tese, até 1 microsegundo, que é o que eu quero rodar aqui com esse TPR definido na linha. Então, o script já vai pré-ajustado para você conseguir fazer essa execução. Então, na hora que você der o comando para executar esse script, ele vai entrar na fila e vai executar justamente essa linha, que é rodar o MDRun em 16 processadores. Então, pode dar um Q aí para sair da execução do LES, né? Então, se você vai submeter
esse script já ajustado, já corrigido, já tudo certo para você, então você vai dar um comando chamado de qsub. Qsub, espaço, o script que você quer submeter. Nesse caso, o nome dele é gromax.md.sh. Na hora que você der o Enter, ele vai disparar esse script na fila e vai te dar o número desse processo. E, claro, assim que ele entrar na fila, ele vai executar a dinâmica de extensão, né, para o 9774 a partir do CPT que você tem aí. Pode apertar Enter, que ele vai para a fila. E aí você vê que você já tem o ID do seu job. Então, 165056 é o que você está na fila. Vamos ver o status dele agora. Então, você vai dar um QStat. E aí você vai dar a opção "-u" e o seu usuário. Espaço, né? "-u", espaço, seu usuário. E aí você vai ver o que temo está rodando na fila. Pode dar o Enter aí. Olha lá. Você percebe que o job 165056 de Temo está chamando o par 16. Você deu o nome para ele que está lá definido no script, tctr-bi97, etc. E você pediu 60 GB de memória com 240 tempo de CPUs com 16 processadores. Então, ele já está na fila. Aí, no final, aqui, você vê que o Q maiúsculo aqui mostra que ele está na fila, que é queued. Quando ele estiver rodando, aparece um R. Então, você já sabe que você já tem um job disparado na fila do Senapad para execução. A ligação... Professor, a ligação cortou quando você falou do S e do Q aí. Depois eu não vi mais nada. Tá. O Q aqui no final da fila quer dizer que ele, no final da informação, quer dizer que ele está na fila. Quando o seu processo for executando, ele vai ficar com R aí no status. Então, esse S é de status e o Q é de queued, que está na fila. Então, você tem um processo que você já disparou com 16 processadores que está na fila. Então, como você já recebeu o sistema pré-ajustado, né? O que você pode fazer agora é só verificar na lista que tem das moléculas de C quais precisam ser estendidas e você vai disparando cada uma delas a partir do script de execução que já está pronto para você aí. Então, agora não tem muito trabalho, é só disparou e aguardar a execução de cada um dos processos. Uma dúvida, professor. Eu posso fazer um script só para todos? Não, porque ele pede que você faça por job. Então, se você botar um script para rodar, sei lá, 500 ligantes, quando ele entrar na fila, ele vai começar, você ver aqui que ele pediu um tempo required time aqui de 240 horas de CPU. Se nessas 240 horas de CPU o seu job terminar antes, vai entrar o próximo da fila. Se o seu job não terminar, ele vai matar automaticamente, porque a fila par 16 requer 240 horas de CPU. Então, não adianta você botar um job muito grande, tipo 50 jobs para rodar no script, porque no meio dessas 240 horas ele vai matar o job no meio. Então, é melhor você ter jobs menores, tipo complexo e ligante, ao invés de você botar 10, 15 complexos para rodar, sendo que nessas 240 horas ele vai matar um desses complexos. Entendi. Então, eu vou ter que vou copiar, no caso, esse script para todas as pastas. Na verdade, você já tem, né? Porque eu já rodei pelo menos 50 nano de cada uma delas. Então, esse script já está copiado em todas as pastas onde você quer execução. E agora, o mais simples é só você entrar na pasta e disparar. Sim, mas no caso, eu posso botar quantos na fila? Pronto, essa é uma pergunta que é importante. Por quê? Porque o Senapad permite que você tenha 4 em execução e 6 na fila.
4 em execução e 6 na fila. Então não adianta você ter 50 complexos para rodar e botar os 50 na fila. Ele vai matar, porque é uma política deles de tornar a fila mais fluida, né? Mais fácil de rodar. Então você pode botar 6. Como você já disparou o que você pode fazer agora? Verificar nas moléculas de IC quais que você precisa ter prioridade e aí disparar esse sequencialmente. E aí você pode botar 1, outro, 2, até 6. Se das filas de IC só tiver menos de 6 para você rodar com prioridade, aí você vai para a fila do TCC, vê qual que é a prioridade e dispara lá, até o limite de 6. Não adianta você botar 7, porque ele vai matar e falar, você excedeu o limite de jobs necessários, vou cancelar esse job que você mandou. Então, no caso, essa daqui, que é a 20.627, que ela está escrita errado na parte, né? Se eu der agora aqui o Q, como é? Sub. O Q sub, GMX aqui, ele já vai continuar a dinâmica de onde ele tinha parado? Sim, porque o script já está ajustado para as outras execuções que eu já fiz, né? Então você já recebeu isso pronto. Então você só dá o Q sub. Pronto, porque aqui, ó, juntando com a 9774 que a gente botou agora, tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. Daria para botar essas 6 na fila. Agora. Pronto, é isso aí que você vai fazer e acompanhar, né? Porque depois que terminar a execução, aí você vai pegar o XTC e dar o GMX check, verificar quanto que rodou, quanto que já tinha rodado, que você tem esse controle aí no seu caderno, e falar, ó, já chegou em 150 nano. Dá o GRMS aí para fazer a análise, tira o XVG, abre no computador local e vê se ele já equilibrou. Então, agora a vantagem é que você não precisa mais ter, entre aspas, HD para comparar um XTC gigante que você vai gerar agora. Pronto. Outra coisa. Eu vou botar aqui logo todos para rodar, que vai dar 6, e aí eu vou esperar. Depois eu lanço os do TCC. Cadê outra vez? 7, 4. Pronto. Esses números aqui, que são os processos aqui, eu preciso salvar? Não necessariamente, porque como está na sua conta, você tem um controle do que está rodando. Volta aí na linha de comando e volta o QStat aí para você ver. Não, aí você tem que dar o QStat menos U temo. Porque senão vai ter muita coisa aí. Senão vai para todo vai mostrar a fila toda, né? Mostra para você, mostra até Jordan também, que está no projeto aí, dinâmica de Humberto, um monte de coisa. Menos U, temo. Pronto. Esses são os jobs seus que estão rodando. Então, exatamente. Então, você já tem uns 6 aí. Teoricamente, qualquer que você disparar agora vai bloquear, que ele vai falar, ó, tá fora da política de execução, vou matar esse job aí. Não, tranquilo. Aí agora aqui eu só vou acompanhar para tipo, entrou na fila, eu já vou pelo TCC. E aí vai. Exatamente. Aí isso. Pronto. Aí agora então, em teoria, eu vou só copiar o script, jogar para a pasta do TCC e alterar os nomes, certo? Então, mas lá na página do TCC já tem também, porque eu já executei, lembra que já rodou no mínimo 50 nano de lá, então já está tudo pronto lá também. Não, é isso, eu sei, mas eu estou partindo do pressuposto de que eu teria que criar. Sim. Aí eu ia copiar, só mudar o nome do sistema, no caso. Isso, aí é só editar esse arquivo gromax.md.sh com as variáveis que você quiser lá. Pronto. E se eu quisesse executar o que direto? Cortou a ligação. Se quiser executar o quê? É como botar em dele e fazer as coisas?
Não ouvi porque cortou a ligação. Pronto, eu estou falando aqui, ó, se eu quisesse pegar aqui GMX e dar isso aqui, GMX underline D, sei lá, para dar um edit conf, por exemplo, eu poderia fazer isso? Pode. Você colocar dentro do script de execução a preparação do sistema, você pode inserir linhas ali à vontade, porque ele vai executar várias. Lembra que quando a gente abriu aí o Gromax MD, ele fez minimização, fez Grom PP, então ele tem várias etapas que foram feitas aí previamente. Você pode botar várias linhas. Quando o que você tem que ter certeza, se as variáveis estão corretas, porque se você errar uma letra, ele vai dar erro e não vai acertar as outras linhas. E aí você entra na fila e perde o seu lugar na fila, porque entre aspas, já executou o seu script, entendeu? Pronto. Não, entendi. É porque eu estou falando assim, se eu quisesse sem ir para a fila para rodar de novo, tem que preparar o sistema aqui dentro. Local, tem sim. Ele deixa você executar no terminal aí onde você está qualquer coisa que não dure mais do que 5 minutos. Então, editconf, solvate, grompp, genion, você pode preparar o sistema todo aí. É isso que eu estou pensando aqui, porque, vamos supor, isso aqui me dá liberdade agora de eu poder trabalhar para preparar o sistema, sei lá, no interior, entendeu? Por exemplo, a NA26, né? Viajar. NA26. Isso, a NA26 você consegue preparar aí. Aí, agora eu quero saber, professor, como é que eu faço para fazer o upload e o download aqui dentro? Pronto, o upload e o download aí dentro você vai fazer tanto por SCP, que é o Single Copy Protocol, quanto por rsync. Na interface Linux, você consegue usar o rsync. E na interface Windows, você pode usar o SCP ou o WinSCP, né, que é a versão do Linux, para o Windows transferência de arquivo. Então, para isso, aí é bom você dar uma olhada no manual do guia do usuário para saber como é que você transfere arquivo para o seu local, para a pasta, para Lovelace. Como é que você tira arquivo da Lovelace? Tipo, já fiz uma análise e quero baixar esse arquivo que eu vou editar. Então, aí é bom dar uma olhada no guia do usuário para você fazer. Mas, a grosso modo, é via rsync ou SCP, WinSCP. Pronto, então é pelo rsync mesmo. Eu vou dar... Isso está nesses 3 links. Nos 3 links eu te mandei. Tem a questão do ambiente, transferência de arquivo, como executar, como rodar, quanto você escolher, tipo, número de processadores. Ao invés de, professor, não quero rodar mais 16, não, quero pegar 128. Aí você pode editar o script aí, esse gromax.md, para 128. Fica à vontade. Pronto. E se eu fizer o script aqui, professor, de análises? Tipo assim, eu querer fazer... as análises, tipo assim, eu quero botar no computador para ele já rodar o sistema, tirar PPC e me dar todas as análises do Groma, que já me dá os arquivos. Eu consigo fazer isso? Fala aí de novo que cortou a ligação. Vamos supor que agora aqui eu crie outro script para ele me dar algumas análises já no sistema. Eu posso botar na fila essas análises, que é coisa rápida também? Isso. A questão de fila, você também vai ver nesse guia do usuário. Ele tem filas que permitem você executar, tipo, análise, você não precisa rodar em 16 processadores. Então, você pode rodar, tipo, uma análise tipo serial, que é o que você quer. GRMS, GMSF, GGirate. Então, você pode criar um script disso para ele executar numa fila serial. Então, dá para fazer, sim. Dá uma olhada no guia do usuário e você consegue fazer um script com as entradas, né, e saídas lá do Gromax para fazer as análises, que é bem mais rápido do que se ficar linha de comando por linha de comando. É isso que eu estou pensando aqui. Eu acho que eu vou fazer... Posso... Já boto para baixar tudo pronto. Eu acho que aqui no caso eu só uso o Gromax e não para pesquisa. Não, mas a louça vai da máquina, né? Só que aí você tem aquelas duchas bem fortes.
Eu curti, agora eu vou ver aqui para fazer, eu vou ficar acompanhando, aí eu posso acessar em qualquer lugar, então dá para fazer de casa. Sim. Vou botar para fazer isso aí, vou ficar acompanhando. E se eu quiser dar um check para saber quanto rodou cada dinâmica aqui, como é que eu faço? Eu faço pelo padrão normal do Gromax mesmo? Padrão normal. Aí é um Gromax que está instalado aí na sua interface. Agora você lembra do Gromax que lá que ele tem um módulo load. Você tem que colocar esse módulo load aí para ele ativar o Gromax quando você for rodar o Gromax aí na sua conta, né? Porque no meu eu botei no baixo RC. Então, dá um les aí, procura o gromax.md.sh para você ver lá que ele tem um comando e tipo, ative o Gromax se eu quero rodar. Então, entra em qualquer pasta aí que todas elas vão. Dá um les aí no GMX. Isso, olha, esse aí já está no formato novo. Se você olhar aí, eu já coloquei. O chat GPT já fez o negócio mais profissional aí. Olha lá, tá vendo? Módulo, load, Gromax, não sei o quê. Isso. Então, isso tem que estar no seu baixo RC. Ou toda vez que você entrar, você tem que ativar se você quiser rodar este Gromax. Porque tem um Gromax 514, tem outros Gromax 2024, eu acho que eles já instalaram, mas você quer rodar esse porque você começou a dinâmica com esse, vai fechar com esse, entendeu? Pronto, então aqui, se eu botar de qualquer pasta aqui, eu só preciso dar uma vez esse comando, né? Só uma vez, desde que você use o mesmo terminal. Ele vai ativar para o terminal. Pronto, então eu vou dar uma olhada aqui, só no check aqui. Porque o resto é usar o Gromax, se for para usar o Gromax normal, para mim tá safe. Ativando o módulo load, você vai ver aí, dá o tab aí, que ele vai ter o Gromax D, que é o que te interessa, né? Tem um S também, mas a gente usa o D, né? Tá vendo que ele tem o D, tem o GPU, GPU MT e S. Você vai usar sempre o D, que é o double, que é o que interessa pra gente. Vou botar aqui só para testar, eu vou botar o XTC. Isso. Você vê que essa aí nem rodou, não tem XTC, porque essa aí não rodou, que foi feita semana passada, né? A 12,92. Essa vai ser uma que você tem que botar na prioridade para rodar. Você vê que ele não rodou nem a minimização ainda. Aí, no caso, eu tenho que tirar lá de comentário, né? Tirar o hashtag lá. Não, eu acho que essa aí não está comentada, não, porque como eu botei a semana passada, então ela ia rodar a minimização. Essa aí você tem que dar o que sub nela mesmo. Você vai ver que não está comentado aí. Olha lá, tá vendo? Ela tá para execução no negócio. Teoricamente, na minha conta deve estar na fila, na sua, você vai ter que botar para execução aí. Você vê que ele mudou o layout do script. Não, aqui eu já me liguei. Então pronto, é só acompanhar agora isso aí. Agora eu vou fazer. Beleza, então. Então, acompanhar aí o que está rodando. Esse material. Vou ver aqui se eu imprimo algumas coisas, se eu já estudar, ver o que é que eu tenho que fazer. E aí é isso aí. Vou botar para rodar de casa, dar uma olhada nisso. Ah, sim, uma última dúvida. Vamos supor aqui, eu dei o que stat. Peraí. Menos o. Aqui, eu quero saber quanto ele rodou aqui. Tem como eu saber ou só dá para quando ativo o Gromax para eu saber quanto ele rodou? Não, keystat é um comando do Lovelace. Então é para você ver os seus jobs. Gromax é um programa instalado que vai te dar o recurso, entendeu? Sim, mas é isso. Como é que eu sei? Vamos supor assim, eu botei aqui, ele tem 30 rodado, como tem alguns aqui 70. Aí eu pego e tipo, eu vou ter que dar o check no arquivo XTC que tá lá para saber quanto rodou, para saber se eu continuo aqui ou não.
Exatamente, porque, por exemplo, como você viu lá, o meu modo de trabalhar é gerar um TPR até 1 microsegundo. Eu vou rodar 1 microsegundo? Não, eu quero só saber quando ela equilibrou. Aí, por exemplo, o último corte que você fez aí, por isso que é importante você ter o controle das anotações, você fala, ó, a BI 1230 já rodou até 70, mas não equilibrou ainda os 50 nanos que a gente quer analisar. Aí você vai semana que vem, entrou, está executando, beleza, rodou quanto? Mais 30. Aí você faz o RMSD do 0 até esse 70 mais 30, que vai dar 100, e verifica se ele equilibrou, entendeu? Sim, entendi. Então tá de boa. Peguei a visão aqui como é que faz. Pronto, beleza. Então agora é acompanhar os processos, verificar a execução, e na medida que eles forem executados, eles vão gerando os dados. Aí você precisa agora gerar os dados para 50 nanos de produção, que é diferente do que uns 50 nanos de dinâmica, né? De produção dos dados de cada uma dessas de IC aí, para ter pelo menos 50 nanos para todos os sistemas. Tranquilo, professor. Agora, então, é só esperar mesmo, dar o shake lá para ver. E acabou, não tem estresse, não. Agora eu tenho que terminar de preparar o sistema do NA26. Né? NA26, preciso preparar o sistema, e você vê que a 1292 eu já deixei mais ou menos pronto lá, falta só entrar na fila para executar. Minimização, dinâmica, produção, tudo isso. Pronto, beleza. Eu vou fazer isso aqui. Aí eu vou dar uma olhada nos links aqui, ler, qualquer dúvida aí eu já falo com o senhor. Tá, beleza. Dá uma olhada no guia do usuário para saber sobre a execução, comando, essas coisas, fila. Dá uma olhada na transferência de arquivo, porque provavelmente agora você vai transferir, mas agora não vai ser mais um XTC gigante, vai ser só um arquivo XVG, que é bem mais rápido. E aí, para você saber como fazer isso aí, o acesso rápido para isso. Hoje, pelo menos, você não vai fazer, entre aspas, nada de execução, porque está tudo como queued, na fila, né? Então, você vai cruzar os dedos e esperar que entre na fila logo. O resto é tranquilo. E aí a gente... Beleza, então. Faz tudo aí. Então, começar a ler os artigos aí para botar no TCC, revisão da literatura e aguardar a execução dos cálculos aí. Beleza. Valeu, Neto. Boa noite aí, então. Tchau, tchau. Valeu.